Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente está falando hoje sobre a saúde dos cabelos, do couro cabeludo. E a gente vai conhecer nesse momento a história da Ingrid. Hoje ela tem 20 anos, mas quando ela era criança, ela sofreu um trauma. E depois desse trauma, começou a perder não só os cabelos, mas os pelos do corpo inteiro. Ela tem uma doença conhecida como alopecia areata universal. Quem mostra pra gente a história dela é o Marcelo Lages. Cuidar dos cabelos é um ritual para a Ingrid. Ela dá valor a cada fio e tem motivos para isso. Quando a Ingrid tinha 9 anos, ela passou por um trauma familiar muito forte. Os cabelos começaram a cair em tufos depois que ela viu o pai tentar matar a própria mãe. Desde então, Ingrid convive com uma doença autoimune chamada alopecia areata universal. Isso foi muito difícil e teve um momento que começou a cair falhas e falhas, aí até que caiu tudo de vez. Fiquei com começo de depressão, não queria mais ir para a escola, não queria fazer mais nada. A história sensibilizou um cabeleireiro que doou para Ingrid uma prótese de fios naturais. Graças a Deus eu tenho a prótese. Mas não é fácil também, porque eu acordo, eu vou dormir, eu tenho que tirar o cabelo, não é aquele cabelo que é meu, né? Mas aos poucos eu vou lidando com a situação. A doença não tem cura, mas tem tratamento. Hoje, com 20 anos, ela precisou dar uma pausa nos medicamentos à base de corticoide, por causa dos efeitos colaterais. Começou a prejudicar meu estômago, eu sentia muita dor dos lados, nos rins, eu tinha dificuldade para ir ao banheiro. E fiz os exames e aí o médico falou assim, vamos parar porque já está prejudicando os seus órgãos. Em alguns casos, o tratamento com cortisona pode ser usado diretamente no couro cabeludo. Você usa o remédio cortisona para injetar. Você usa em casos leves, que tem poucas lesões, poucas áreas, e você tem às vezes com 1 ou 2 sessões já uma repilação e tudo volta ao normal. Para casos graves, como o de Ingrid, existem outras opções de tratamento, mas ainda pouco acessíveis, como a imunoterapia e os imunossupressores. Esses remédios suprimem, eles fazem diminuir essa inflamação. E aí o médico já tem que avaliar efeitos colaterais, contraindicações, é um pouquinho mais forte. Essas opções ainda não fazem parte da realidade da Ingrid. Lógico que eu queria ter um tratamento melhor, poder, ter aquela esperança de volta, porque minha esperança às vezes fica morrendo aos poucos. Mas ela não deixa os sonhos de lado. Tenho um sonho, como você disse, de me formar em psicóloga, mas um dos meus sonhos mesmo, que é assim, é ter meu cabelo de volta. Aí esse daí não... ninguém tira esse sonho. Nossa, Ingrid, a gente consegue imaginar o quanto você deseja isso, né? Tomara que rapidamente a gente tenha, doutora Márcia, um tratamento que primeiro possa ser acessível e que tenha resultados bons, né? Existe já algumas pesquisas, né? Ainda não nada tão definido, mas existe a esperança, é isso que ela tem que apostar. A medicina está aí exatamente para isso, para esses imunológicos, né? Que a gente tem não só nessa indicação, em tantas outras dentro da dermatologia. Tem que continuar sonhando, Ingrid. É bom, é isso. Agora, entre as evoluções que apareceram nos últimos anos, tá esse aparelhinho aqui, muito simples, que é o microagulhamento. Esse aqui é de pele, né? Isso, esse é usado para face, para estimular colágeno, para rejuvenescimento. Pode clarear um pouquinho manchas também, dependendo do que é usado na sequência. Importante que não é para fazer em casa, não é usado no salão, isso também, né? A gente até tirou aqui o salão que a gente tinha montado, exatamente para não dar essa sensação de que isso é feito no salão, porque não deve ser usado. Ele pode sangrar, tem que ser um aparelho usado individualmente, então muito cuidado na hora de usar esse aparelhinho aqui. Use com médicos, né? Exato, Mari. Por isso que eu trouxe aqui, esse é o que é usado para o couro cabeludo. O que acontece? Esse rolinho que tem as agulhas, se você usa no couro cabeludo, pode quebrar, fraturar alguns fios. Peraí que eu tô tentando abrir aqui. E o de couro cabeludo é diferente, então você não vai fazer esse movimento de um carimbo. De rolo, assim, né? Não, você usa como se estivesse carimbando. Eu trouxe para mostrar que é estéril, é descartável, é um procedimento feito pelo médico dermatologista. Então aqui estão as agulhinhas. Olha lá. E você aplica no couro cabeludo, né? Fazendo carimbinhos mesmo. E aí
sangra bem pouquinho, aquele orvalho sangrante que a gente comentou. Orvalho sangrante que a doutora Márcia tanto adora. Vamos ver aqui a ilustração para a gente entender melhor o que faz no cabelo isso. Na hora que você está fazendo esse estímulo a gente está mostrando na arte a fricção, porque no cabelo bem curtinho, como desse moço que está na nossa ilustração, pode ser esse de rolinho, porque não vai quebrar o fio, ele é quase careca ali, tem pouquinho cabelo, então tudo bem. Mas na pessoa que tem um cabelo mais comprido, aí é o movimento de carimbo. Exatamente. E então, você pode, nesse momento, depois do furinho, aplicar uma substância minoxidil para quê? Para ajudar ainda mais a crescer? Na verdade, só esse pequeno sangramento já ajuda a estimular os fios, ajuda a manter o fio crescendo por mais tempo. Como você abriu esses orifícios, pode fazer um tratamento, por exemplo, o minoxidil, que a gente já usa como tratamento tópico no couro cabeludo íntegro, pode penetrar um pouquinho mais e potencializar o resultado do tratamento. Daqui a pouquinho a gente quer saber, o seu couro cabeludo é sensível? Por exemplo, quando você usa a risca do cabelo de um lado, assim, e depois vai mudar de lado, dói o couro cabeludo? Por que isso acontece? A gente volta já para falar isso. Hora do G1 em 1 minuto. Olá pessoal, nos primeiros 6 meses do ano, mais de 26 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. O dado é do Monitor da Violência, índice do G1 que acompanha os crimes violentos no país. No primeiro semestre, a taxa nacional foi de 12,5 mortes por 100 mil habitantes. São Paulo teve a menor taxa e Roraima a maior. Maranhão, Paraná e Tocantins não divulgaram os dados completos, por isso o número total de mortes é ainda maior. Os detalhes estão no G1. E no Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Bretas substituiu a prisão domiciliar de Adriana Anselmo por uso de tornozeleira eletrônica. O juiz atendeu a um pedido do Ministério Público Federal. Agora, a ex-primeira-dama do Rio poderá sair de casa, inclusive para trabalhar. Ela tem 2 condenações na Lava Jato. E em 4 anos, a malha cicloviária das capitais no país cresceu 133% e passou dos 3 mil quilômetros. São Paulo é a capital com mais ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Macapá é a que tem menos. Mesmo assim, esses 3 mil quilômetros correspondem a só 3% de todas as vias por onde dá para circular nessas cidades. Ou seja, as bikes podem conquistar ainda mais espaço, Mari. Estamos evoluindo, Cauê. Vamos lá que vamos chegar lá. Boa notícia. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Valeu. Bom trabalho para você. Tem um comentário que chegou na nossa tela interativa da Cris Lane. Quando jogo o meu cabelo de lado, dói bastante. Olha lá, a história da risca, doutora Márcia. Isso acontecia muito comigo quando eu era criança também. Que prendia, passava gel, ficava sempre no mesmo lugar. Por que dói? Então, eu acho isso tão interessante, porque é uma curiosidade, né? Acho que as pessoas não sabem. Nós temos um músculo aqui, cada cabelo, que cada folículo tem um músculo, que chama músculo piloeretor. Olha que coisa delicada, né? Cada fio? Cada folículo. Cada folículo, meu Deus. Tem esse piloeretor. Então, quando você joga o cabelo para um lado... Vamos pensar, esse músculo, ele está acostumado a ficar desse jeito. Se você joga ele para cá, você hiperestende, como se você fizesse uma distensão muscular. Um alongamento assim daqueles. Exatamente. Então o músculo, ele se ressente, ele dói. Então ele entende essa mensagem, agora eu tenho que ficar um pouquinho maior. Aí já em alguns dias ele fica maior e você para de ter a dor. Então a dica é trocar a risca do cabelo de um lado para o outro, para ele não se acostumar, para esse músculo não ficar acostumado com um lado só. E quem quer realmente mudar a risca, é uma dica até que a gente dá, tem que mudar a risca. Se você tiver essa dificuldade, vá mudando devagar, né? Joga um pouquinho para trás, coloca uma piranha e depois você joga para o outro lado, porque senão é bem desconfortável. Tem mais uma pergunta do nosso auditório virtual, vamos ver, da Fran. Eu lavo meu cabelo quase todos os dias. É aquela pergunta que a gente já tinha mostrado. Isso prejudica, doutora Leila? O que a gente pode falar para a Fran? Fran, se você lava todos os dias, você está muito bem, na verdade. 80% das pessoas têm tendência à oleosidade. O ideal seria lavar quase todos os dias o cabelo mesmo. Tem que evitar dormir com o couro cabeludo molhado, porque isso vai piorar a oleosidade, abafa o cabelo ali, aumenta a chance de caspa também. Mas, na verdade, no Brasil, as pessoas deveriam lavar quase todos os dias o cabelo mesmo. É porque o clima é mais quente e tal. Agora, lavar... lavar... transpiração, oleosidade... Todo dia, não pode
acabar nessa pergunta aqui que a gente quer fazer, que é: o seu couro cabeludo é sensível? Lavar todo dia não pode deixar mais sensível, doutora Márcia? Então, depende de como você lava, se você coloca muito a unha, se você lava com essa água tão quente. Então, isso você já pode ter uma tendência a ter um couro cabeludo sensível, igual a pele. Tem gente que tem pele mais sensível ou não. Se você usa alguns produtos de uma forma errada, ou de uma frequência muito grande, faz muito tingimento, ou então faz muito alisamento, isso vai sensibilizando, você vai ter essa sensação de couro cabeludo mais sensível. Que pode ser uma ardor, pode ser uma coceira. Exatamente. Às vezes é um comichão, né, que a gente não sabe definir exatamente. Então, isso é um sinal de alerta. Tem que procurar um dermatologista, porque pode ser o primeiro sinal de algumas doenças de couro cabeludo, que podem levar no futuro a uma queda muito significativa. E shampoo, pode ajudar? Shampoo para couro cabeludo sensível? Muito, porque esse tipo de shampoo hoje que existe no mercado, ele tem menos lauril sulfato, que são aqueles mais agressivos. Então, ele não faz tanta espuma, você não retira tanto essa oleosidade. E esse, por exemplo, você nem precisa usar um condicionador, por exemplo. Então, ele é bem interessante. Mais uma dúvida, vamos ver quem é que está falando com a gente agora. A Elaine. Meu couro cabeludo coça muito após suar. Por que isso acontece? Vai pra ginástica, sua e tal, ou tá muito quente, sua, couro cabeludo coça. Por quê? Se a gente pensar no folículo piloso, a parte que está dentro da pele, a gente tem o cabelo e glândula sebácea e sudorípara. Quando você transpira, a glândula sebácea está ali do lado, abraçando o cabelo. Ela também trabalha mais. Então, no suor, também tem oleosidade e isso acaba estimulando. Se você tem um couro cabeludo que é sensível, muita gente tem sensibilidade ao suor, acaba coçando mais também. Tem que lavar logo depois da ginástica, logo depois de fazer alguma atividade física, porque senão vai piorar a coceira. Dá pra ver, né, aquela mesma ilustração que a gente mostrou, onde tá a glândula do suor, né? Sudorípara. E essa é a glândula sebácea. Você vê que elas estão bem pertinho ali. Uma trabalha mais, a outra também trabalha mais. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pela participação de você aí de casa. A gente está te esperando de novo aqui amanhã. Vem aí o encontro, a Fátima Bernardes, se cuida e a gente se vê nessa quarta-feira. Obrigada.